comemora um dia muito especial. Quem sabe só dá um sinal com a mão. O dia da Bíblia. Quem de vocês tem um versículo decorado na cabeça? Dá um sinal com a mão. 1, 2, 3, 4. Um versículo pelo menos da Bíblia, irmão. Falando um versículo. Um versículo é aquele pequenininho. Por exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um versículo. Jesus chorou. Rafa. Mas se não Deus não tem quem tirar toda a ferramenta preparada contra ti. Oh, glória! Segundo quando 7,14, meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, salvarei você e a tua terra. Aleluia! Quem mais aí, o corajoso? João 3,16. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por toda a humanidade. Ok. Não, aqui já foi. Segura aí. Muito bem. Quem mais? Dudu. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Muito bom. É o Caio que quer falar? É a Carla? É a Célia? É o Luca? É a Valéria? Andressa? Calma, tá vindo. Vai puxando assim, ó. Sandro? Natália? Salmo 91, gente. Salmo 91, versículo 7. 91, 7. Viu? Tá. Aleluia! Salvador, tem um na cabeça aí? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Olha bem, por que o dia da Bíblia? Nós comemoramos no segundo domingo do mês. Como não tivemos a reunião com o Conselho de Pastores mês passado, não conseguimos marcar nenhum evento. Ficou muito feio para a nossa cidade. Passar o dia da Bíblia sem nenhuma comemoração. Se não me engano, no ano passado, nós fizemos carreata de carro, fizemos um culto na Praça da Bíblia. Esse ano, infelizmente, não foi possível. Eu, sinceramente, fiquei muito triste. Mas eu acredito que não passará mais em branco. Mas na terça-feira teremos um memorial na praça pública, onde vamos cancelar todos os eventos e também das igrejas, para todas as igrejas evangélicas estarem lá. As meninas vão fazer em dupla a apresentação de um louvor, talvez a outra igreja vai fazer com a cantora outro louvor e um pastor vai dar uma palestra sobre o Natal, tá bom? Então, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós estaremos na praça, espaço da praça, deve ser a praça principal lá, né? Ok? Por que se comemora no segundo dia? Deixa eu trazer a história para vocês entenderem. Dia da Bíblia. Essa data surgiu em 1549 na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. A data escolhida foi o segundo dia do Advento, ou o segundo dia do domingo. O segundo dia do Advento, que é o dia do Messias. O dia do Messias, o dia do Advento, é o domingo. O segundo é o primeiro, segundo domingo do mês de dezembro. Esse bispo, ele criou essa data. Mas nem por isso, em 1549, aconteceu e já começou a comemoração. Houve muitas barreiras, houve muitas dificuldades no decorrer dos anos. E em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos, dos primeiros missionários evangélicos, aqui vieram semear a palavra de Deus no Brasil, o período do Império liberdade religiosa aos cultos protestantes era muito restrita e que impedia-se a manifestação pública por volta de 1880. Você pensa que nesta época, neste ano, nessa data, as pessoas poderiam estar falando de Jesus como nós estamos aqui, poderia gritar na rua, oh glória, não poderiam se manifestar. Existia uma resistência muito forte. É por isso que se tornava difícil a propagação
do Evangelho e da própria Bíblia. Mas, adiante um pouquinho, o que nos trouxe força foi que em 1950, ou 948, eu não estou achando a data aqui, isso, 1948, em dezembro, surgiu a primeira manifestação pública do Dia da Bíblia. E em 1950 foi fundado a SBB. Quem sabe o que é a SBB? SBB. Fala comigo, SBB. SBB. Quem sabe? Sociedade Bíblica do Brasil. do Brasil. Aí foi aonde potencializou com mais força o Dia da Bíblia. Em 1950 fundou-se a Sociedade Bíblica no Brasil, que atinge o mundo, ou o país todo, ou o mundo inteiro. Hoje se comemora o Dia da Bíblia em aproximadamente 60 países. O Dia da Bíblia é comemorado em aproximadamente 60 países. Algumas igrejas, algumas religiões dentro do cristianismo, eles comemoram o Dia da Bíblia no mês de setembro, 30 de setembro. Por quê? A Igreja Católica, principalmente, comemora em 30 de setembro, representando ou em memorial a Jerônimo Savonarola. É um nome ruim de falar. Jerônimo, porque foi o que trouxe a tradução da Bíblia, do original para o latim. A Bíblia conhecida como a Vulgata. Essa Bíblia foi traduzida por Jerônimo. Então eles comemoram na data de 30 de setembro. Os protestantes, evangélicos, pentecostais, cadê o glória a Deus? Comemoram no segundo domingo de dezembro. Independente de data, o independente é que ela deve ser lembrada. Todos os dias, a Bíblia Sagrada precisa estar nas nossas vidas, no nosso cotidiano. A leitura bíblica precisa acender e reacender essa chama que habita dentro de nós. Nós temos uma dificuldade muito grande quando nós nos pronunciamos acerca da leitura. Por exemplo, hoje é o dia da leitura da Bíblia, ou o dia da Bíblia. Quantos leram a Bíblia? Quantos tiraram o dia para relembrar essa comemoração tão especial? Você acredita que muitos cristãos não sabem que hoje é o dia da Bíblia? Alguns já sabem porque ele ficou o dia inteiro na internet, no WhatsApp e no Facebook, ele viu algumas postagens lá. Pelo contrário, ele viu, olhou e não deu nem ênfase. Continuou navegando. Pastor, ele estava na onde? Navegando no oceano. Antigamente, quando falava, eu navegarei no oceano do Espírito. Hoje é diferente. Eu navegarei no WhatsApp, no Facebook. Inverteram e não deu valor à Bíblia Sagrada. Um livro que muda a história do ser humano. A Bíblia Sagrada é a maior ferramenta. É a maior ferramenta, é a maior arma poderosa que um homem pode ter. Não é uma metralhadora, não é uma pistola, não é uma Winchester, não é uma HK-40, sei lá o nome daquele bicho, não é nada dessas coisas. A maior ferramenta que o homem pode ter, a maior arma poderosa, poderosíssima, é a palavra de Deus. Ela é uma espada aguda que corta, uma espada aguda de 2 gumes, que corta, que penetra entre ossos e medula, que tem poder para dividir alma e espírito. Me prova na Bíblia, ou na ciência, ou em qualquer estudo humano, quem tem poder para dividir alma e espírito. Não existe nenhuma arma. Não existe o bisturi do médico, não existe a medicina, ninguém. Mas existe uma arma chamada Bíblia Sagrada. Aleluia. Essa tem poder para penetrar entre alma e espírito.
Diga, alma e espírito. Alma e espírito. Tem um monte de coisa aqui sobre a Bíblia que vocês vão estudar depois. Quem escreveu a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 autores. Entre eles você vai ver camponeses, filósofos, discípulos, estadistas, profetas, reis. E você vai encontrar várias pessoas. Foi escrita em pessoas diferenciadas. A Bíblia, quem escreveu a Bíblia, quando foi escrita a Bíblia foi escrita não foi escrita de uma só vez, levou tempo. E esse tempo é aproximadamente 1500 a 1600 anos para escreverem a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos. Diga comigo, 40 autores, 40 autores, 1600 anos. 1600. Faz assim com a mão, aproximadamente. Nunca diga uma data exata quando não se tem uma data exata. É um pecado bíblico, tá bom? A Bíblia foi escrita dentro desses homens. Toda ela foi divinamente inspirada por Deus. Segundo aos Timóteo capítulo 3, versículo 16, se não me engano, toda a escritura sagrada foi divinamente inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi revelada, foi inspirada pelo Espírito Santo a homens de carne e osso como nós, mas que receberam a divina revelação para escrever, registrar a Bíblia Sagrada. Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente ignorante que fala assim, mas eu vou crer no livro que foi escrito pelo homem. Não, o homem desceu lá e escreveu seu cabeça de cavalo. Foi escrita por homens, mas revelada por Deus. Se foi revelada por Deus, irmão, não importa quem escreveu. Não importa quem escreveu. Desde que seja revelada e inspirada por Deus, não importa. A ênfase não é para quem escreveu. A ênfase é de quem deu a escritura, a revelação. E foi o nosso próprio Deus. Algumas passagens bíblicas nós vemos que ela foi escrita pelo próprio Deus. Cita alguma para mim. Quando Moisés subiu ao monte, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. Foi escrita pelo dedo De Deus. A Bíblia está dizendo que foi escrita pelo dedo de Deus. Ou seja, Deus escreveu os 10 mandamentos. Na onde Deus escreveu? Nas pedras. Não temos mais as pedras. Aonde deve estar escrito? Na Bíblia. E tirando da Bíblia e extraindo aonde deve estar escrito hoje? Na tábua do nosso coração. Pergunta para o teu irmão, tem Bíblia aí, meu irmão? Pergunta para ele, como é que está o seu conhecimento? A Bíblia foi escrita em que lugares? A Bíblia não foi escrita no mesmo lugar, mas em muitos lugares e países diferentes. A maior parte do Antigo e do Novo Testamento foi escrita na Palestina, a terra onde o povo vivia, por onde Jesus andou e onde nasceu a igreja. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na Babilônia, onde o povo viveu no cativeiro do século VI antes de Cristo. Outras partes do Antigo Testamento foram escritas no Egito, para onde muita gente imigrado depois de cativeiro. E um monte de coisa aqui para baixo para vocês lerem depois. Em que língua foi escrita a Bíblia? Grega. O que você falou? Não, fala mais alto. O hebraico. Virou? Hebraico. Grego, hebraico e aramaico. Diga comigo, grego, hebraico e aramaico. Observe então que a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. A tradução original, ou melhor, a escrita original é no grego, no hebraico e no aramaico. O Antigo Testamento está escrito no grego ou no hebraico? No grego. O Novo Testamento está escrito no grego ou no hebraico? No aramaico. Aonde está escrito o hebraico?
No Novo ou no Antigo? No Antigo. Tem certeza? Quem acha que é no Novo? O Novo é no Hebraico. É porque você quer, né? Quem acha que o Novo é no grego? Levanta a mão. No, é. Não, o grego é o antigo. O grego é o Antigo. Eu vou deixar vocês se arrebentarem, quebrarem a cabeça. Olha bem. Olha bem, vocês vão descobrir isso aí. Não é possível que nem isso vocês vão descobrir. A Bíblia foi escrita em 3 versões: hebraico, grego e aramaico. Só vou ajudar que o aramaico está no Novo Testamento. Algumas coisas você pode até encontrar lá no Antigo. Agora, o grego e o hebraico, vocês vão ter que saber dividir isso daí. Porque são muito diferentes. Deixa eu... preste atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia é um livro único. Não existe livro que se compara com a Bíblia Sagrada. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela. A Bíblia é um livro único. Esse livro, ele é incomparável pelos outros. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.000 idiomas. 2.000 idiomas. Olha bem, o mais recente que eu tinha um conhecimento era o mongol. Já não sei em qual linguagem ou dialeto o dele disse aqui está. Mas mais de 2.000. Ela tem entrado em muitos países, mas mesmo assim, existem muitos países que ainda não ouviram a palavra de Deus. E quem sabe você, aponta para o teu irmão, diga, você pode ser um chamado de Deus para levar a sua palavra. Quantos creem que a Bíblia tem que ser propagada? Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguns homens grandes e influentes afirmaram que a Bíblia nunca foi esquecida. Olha que interessante o que diz aqui esse homem. Olha, Voltaire, o francês reformado, o incrédulo, que morreu em 1778, afirmou que em 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra. Teria passado a história. Mas o que aconteceu, por ironia do destino, apenas 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou em sua própria residência para imprimir pilhas de Bíblia. Que ironia da história. Voltaire morreu e mesmo assim a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Esse homem, se não me engano, foi o mesmo, não sei, Domiciano, o imperador Diocleciano, deu a ordem para varrer todas as escrituras, queimá-las e fechar todas as igrejas em aproximadamente 303, em o ano 303, ele deu essa ordem. Depois veio Voltaire dizendo que depois da morte dele não passava 100 anos e não existia mais os evangélicos, nem os cristãos, nem Bíblia na terra. Mas foi um erro muito grande, porque quanto mais perseguição a igreja passa, mais ela cresce diante do Senhor. Você pode ver uma coisa, quanto mais luta você passar, quanto mais calúnia você passar, mais vitória você vai alcançar. É em nome de Jesus. verdade. Glória a Deus. Isso é bíblico. Não tem como ser mudado. E aconteceu que a cada dia que se passa, o evangelho ele cresce. Pena que não afetamos ainda todo mundo. E quando chegarmos nos 4 cantos do mundo, aí diz a Bíblia que virá o fim. Pergunta para o teu irmão, você está pronto para o fim? Você está pronto para o fim? Porque ele está chegando. O fim está chegando. Agora deixa eu te perguntar, se o fim está chegando, se você crê em Deus, se você crê na salvação, tem pessoas que falam assim, eu creio em Deus, mas eu não creio na Bíblia. Você já viu pessoas falarem isso? Como que ele crê em Deus e não crê na Bíblia? Como que ele crê em Deus? Como é que ele conheceu Deus? Foi através da Bíblia. Não tem outro meio de termos o conhecimento de Deus se não for através da Bíblia Sagrada. Depois de destacar essas informações especiais acerca da Bíblia, gostaria de refletir sobre 3 aspectos que a Bíblia representa para nós
uma mensagem de felicidade. Podemos falar da felicidade de ler, bem-aventurados aqueles que leem a palavra desta profecia. Se não me engano, é Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem as palavras dessa profecia, desse livro, e as guardam, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Temos bastante versículo aqui para ser comentado. Olha que interessante da Bíblia Sagrada. Esse livro, chamado Bíblia, Rafael, você tem uma Bíblia na mão. Levanta a sua Bíblia. É capa vermelha ou capa preta? Capa preta. O Rafael tem um livro na mão. Esse livro, ele tem um poder impressionante, tem um poder inexplicável dentro dele. Fechado, é apenas um livro, como alguns dizem, mas ele não deixa de ser apenas um livro. Sempre será a Bíblia. O diferencial dele fechado para ele aberto é que também tem pessoas que deixam aberto. E quer dizer que aberto é a boca de Deus falando conosco. Mas se é a boca de Deus falando conosco, então quando você deixa a Bíblia lá na tua casa, semana a semana, aberta, Deus está falando com você? Não está. Então isso é apenas uma ilusão. Eu não sei quem criou esse dilema. O importante é que ela fechada ou aberta não deixa de ser a Bíblia. Só que existe um diferencial na Bíblia Sagrada. Ela precisa estar aberta e sendo meditada, sendo estudada, sendo examinada, pelo menos uma vez ao dia. Se você fazer essa prática deste livro, a sua vida não será mais a mesma. A sua vida será diferente. Deixa eu perguntar aqui. Quem sabe quantos livros tem a Bíblia? É só para se levantar a mão, não é para falar. 3 pessoas. Quem sabe? Levanta a mão mais alto. Porque um faz assim, fica no meio, que eu vou perguntar para você mesmo, que fez assim. Quem ficou com a mão para baixo? O Luca levantou a mão lá, Luca? Está espreguiçando? Pode apontar o si. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? 66 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros, o Antigo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 com 39, 66. Quantos versículos tem a Bíblia? Sem olhar aí. Ele falou pouca hora, você viu gravado? 1189 versículos. Vamos lá, quantas palavras tem a Bíblia? 3.692 palavras. Quantas letras tem a Bíblia? 3.566.480 letras. Está tudo aqui, ó. Bíblia Bíblia Sagrada, profetas. Você conhece a Bíblia? Pergunta do teu irmão, você conhece a Bíblia? Porque eu não conheço. Eu já estudei, eu não sei nada e não sei de nada. A Bíblia é uma fonte de água viva. Sabe o que é isso? É uma fonte que jorra. Todo dia nasce água nova e nunca acaba. Isso é a Bíblia. Agora, como é que está a fonte sobre a tua vida? Pastor, de vez em quando eu abro a Bíblia. Principalmente no domingo, quando é para a igreja e na quinta. Que agora nós só está tendo por enquanto na quinta e domingo. Aí na quinta eu leio a Bíblia, pastor. E no domingo também. Aleluia! E o Espírito Santo está aqui, ó, bombando. Eita glória! O Espírito Santo se preocupa com você. Principalmente na leitura da Bíblia. Que é um livro universal. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido, mais editado, mais pesquisado, mais traduzido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada, não existe livro mais vendido em todo o mundo do que a Bíblia. A Bíblia Sagrada. E em 99,9% das casas,
ou poderíamos dizer 100%, existem uma Bíblia. Um livro transformador, que transforma, que regenera, que purifica, que limpa, que lava, que transforma e leva para o céu. Aleluia. Tem. Mas por que então que nós não somos transformados ao ponto que as Escrituras nos ensinam? Por que então que nós não somos obedientes ao ponto que a Bíblia nos ensina? Por que então que nós não somos libertos ao ponto que a Bíblia nos ensina? Por que falta em nós temor? Por que nós não ligamos para o pecado e pecamos com simplicidade? Porque está faltando a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. Se você começar a ler esse livro todos os dias, você vai adquirir um temor maior em teu coração. E quando tu for pisar e tu vê, opa, aqui eu não posso pisar, opa, meu Deus, você vai lembrar que em Provérbios capítulo 15, versículo 3, eis que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando todos nós, os maus e os bons. Aí você vai, opa, não estou vendo ninguém, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Se você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que aonde você vai, alguém vai junto com você, te guardando. Quando fala assim, ó, por exemplo, ela citou Salmos 91, 7, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer que você está Protegido. Vocês estão ou melhor, nós estamos protegidos. Se nós estamos protegidos, alguém está conosco, sim ou não? Sim. Quem está conosco? Deus conosco. Deus está conosco. Mas se Deus está conosco, Ele enviou alguém para estar conosco. Os anjos estão ao nosso redor. Aí você vai lá, pastor, mas o anjo não é cagueta, não. Não é, não. É só a missão dele, é contar tudinho para o Pai. Pergunta para o teu irmão, como é que anda a sua vida com Deus? Pergunta para ele. Agora olha nos olhos dele e pergunta para ele, tem pecado muito, meu irmão? Pergunta. Tem pecado muito aí? Ah, pastor, mas será que o anjo vai me dedurar lá em cima? Vai te dedurar lá em cima, meu irmão. Ele vai contar tudinho para o Pai, porque ele pega um relatório, assina e leva lá. Todo dia tem um relatório. Ó. Embaixo é escrito misericórdia. E vai que está escrito misericórdia. Ó, então veja bem, não tem como. Isso só vai acontecer nas nossas vidas. Quando nós buscarmos a leitura. Se você não lê a Bíblia, você é apenas um crente que vem no culto. Eu venho só para picar o cartão para dizer que eu estou lá, porque se eu não for, o pastor vai ligar e perguntar porque eu não fui. Não, você tem que ser cristão em casa, você tem que ler a Bíblia em casa, você gruda nessa desgrameira desse bicho o dia inteiro. Por que você não pega a Bíblia o dia inteiro? Ah, se a Bíblia fosse o seu celular. O Espírito Santo deve estar gemendo diante do Pai de uma forma, porque o que tem de jovaiada, de velho, de gagá. A minha mãe está no zap, diga misericórdia. Ora, leia assim, Jesus está voltando. A minha mãe no zap, Jesus está voltando. E fica mandando mensagem, outros mandam abobrinha, outros mandam palavrão, outros mandam mensagem bíblica, que fala, nossa, como que fulano é crente, mas ele apenas copiou do outro e mandou para o outro para dizer que é crente nada. Vai ver que ele nem leu. Ele falou, opa, falando de Jesus, nem vou ler o resto é de Jesus, e veio, pum, pum. E já enviou. Querido, use mais tempo da sua vida para a Bíblia. Vamos gastar mais tempo com a palavra de Deus. Vamos largar um pouquinho do celular, que a geração que dizia, aquele homem que é muito falado, eu esqueci o nome dele, cabelinho branco. Não. Como? Acho que é isso mesmo que você falou. Quem falou aí atrás? Não, um homem um cientista famoso, Fala de novo. Albert Einstein. Esse homem disse que chegaria uma geração que andaria de cabeça para baixo. E colocou um homem com um pescoço bem grande,
com a cabeça inclinada, olhando no quê? O celular. Esse dia nós atravessando, não lembro se era em Cascavel, e a mulher atravessando assim, ó, com o zap-zap, e atravessando a rua e os carros passando. Uma geração que anda com a cabeça para baixo. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que nós temos que buscar aquele que vem de cima. Porque as coisas de baixo não nos pertencem mais. Com o teu irmão. Fala para ele, que geração... Você está buscando de baixo ou de cima? Muito bem. De cima e embaixo. Você tem que buscar as coisas que vêm de cima, querido. Porque as de baixo não nos pertencem. O Senhor está dizendo que as coisas do mundo são passageiras. São Nós é passageiro. balela, nós também. Então, busque as coisas que vêm de cima. Amém? Amém. Pastor, eu estou no celular. Eu estou aqui buscando informações bíblicas. Fica de pé. Diga assim, eu preciso